Com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar e vamos fazer a leitura. 1 Reis, capítulo 18, versículo 32. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 32. Quem achou diz amém. Amém. Que diz assim: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu em pedaços e o pôs sobre a lenha. Aleluia. Amém. Você pode sentar dando glória a Deus. Estou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, juntamente aqui com a igreja, para nós engrandecermos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida do pastor Dari, pela vida do evangelista Francisco, que não está, mas que Deus vos abençoe. E por todos vocês que estão aqui nessa noite. Eu sou grata a Deus por esse tema. Como o pastor disse nessa noite, campanha não é fácil, mas há uma certeza de vitória. No Deus que é poderoso para guerrear as nossas causas. Você crê nisso? Que é Ele quem guerreia as nossas guerras, é Ele quem vence por nós. Quando achamos que estamos em desvantagem, o Senhor entra na guerra e vence por nós. Amém? Eu achei um tema muito interessante, porque quando diz reconstruindo o altar do Senhor, é algo muito forte, e nós vamos entender porque Elias reparou ou consertou o altar que estava quebrado. Capítulo 16 de 1 Reis, o autor vai começar falando que Baasa recebe uma palavra de Deus. O profeta Jeú vai até o rei Baasa, rei do norte, e diz para ele: Deus traz uma mensagem bem específica. Olha, eu te levantei do pó, te coloquei para ser chefe do meu povo, mas tu andaste pela casa de Jeroboão, agora eu irei te tirar do trono. E Deus tirou a Baasa do trono, feriu a Baasa com enfermidade. E como era uma dinastia após Baasa, reina o seu filho Elá. O reino do norte é um reino cheio de idolatria. Eles instituíram a idolatria em Israel, a ponto de Deus irar-se e posteriormente permitiu o cativeiro assírio. E muitos deles foram exterminados da nação. Mas nesse contexto, quando Deus usa o profeta, Deus cumpre a palavra e posteriormente o filho desse homem começa a reinar. O nome dele é Elá. Ele reina no norte, mas um dos chefes do exército, ele toma o seu lugar, ele mata Elá e reina. O nome desse homem era Zinri. E aí começa uma desorganização política muito grande dentro da nação. Por quê? Porque aonde Deus não está, o negócio desanda. Aonde Deus não está, pode até parecer bonito no começo, mas pode esperar a queda. Por quê? Porque aonde Deus está, Ele organiza. Aonde Deus está, Ele coloca as coisas nos lugares. Mas aonde Ele não está, pode aguardar, muita coisa será desconstruída. E aí Zinri começa a reinar. Mas uma parte de Israel não gostava dele, ele usurpou o trono. E aí se levanta e coloca um homem para reinar
lugar chamado Onri. E Onri era o pai de Acabe. Com o tempo se levanta outro partido e diz: quem vai reinar não é Onri, é Tibni. Mas sabe o que é que acontece? Tibni morre, Zirri se mata e Onri reina sobre Israel. Era um homem idólatra, apostata, e após ele reinou o pior de todos, Acabe. A Bíblia diz que Acabe fez pior do que todos os reis de Israel. Ele conseguiu superar a Jeroboão, ele conseguiu superar a Baasa, ele conseguiu superar a maioria dos idólatras que se sentaram no trono. E nós estamos falando de algo que feria o coração de Deus. Não era qualquer coisa, era idolatria. E idolatria é qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus. E naquele momento a Bíblia diz que Acabe casa-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E sabe o que é que ele faz? Ele coloca em Samaria um templo para Baal, uma casa para Baal e um altar para Baal. Baal agora é o Deus conhecido na nação de Israel. Por quê? Porque o rei era apostata. O rei esqueceu que o Deus de Israel, que abriu o mar vermelho, merecia honra, glória, louvor e adoração. A situação era difícil. Por quê? Porque os sacrifícios já não eram para Deus. Havia uma pequena parte que adorava a Deus, sim. Posteriormente Deus vai dizer a Elias: 7.000 não se prostraram e não dobraram os joelhos a Baal. Jezabel era defensora, tinha sacerdotes. A religião naquele momento não era a religião de Yahvé, era Baal, o Deus da fertilidade. E o que acontece? Capítulo 17. Vai surgir um homem que não sabemos muito da origem dele, mas a Bíblia vai chamar o seu nome de Elias, o Tisbita, um dos moradores de Gileade. E quem era Elias? Homem de Deus, profeta de Deus, que chega para mudar a história, que chega para mudar a direção, que chega para mostrar que Deus é Deus nos céus e na terra. Quando Elias aparece no capítulo 17, ele vai dizer: olha, segundo a minha palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho, seca sobre Israel. Por quê? Porque o Deus da fertilidade era Baal. Se chovia, a glória era para Baal. O que acontecia, a glória era para Baal. Agora vem um profeta na contramão do que alguém queria ouvir. Ei, está esperando chuva? Não vai descer nem chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que quando Elias profetiza essa palavra dura, difícil, Deus diz para ele: vai até o ribeiro, lá eu vou te sustentar. Depois tu vai até a Sarepta e depois eu vou te dar uma ordem. Ele vai até a Sarepta, Deus usa, faz milagre. Ele vai ao ribeiro, ele é recebido por Deus, ele é cuidado por Deus. Por quê? Porque ele profetiza, mas ele também é o povo de Deus. Se ele profetiza, ele também sofre a seca. Mas há uma diferença: Deus cuida. E quem Deus cuida não morre.
E quem Deus cuida não passa fome. E quem Deus cuida, Deus manda corvo. E quem Deus cuida não fica esquecido. Pode estar no Ribeiro, pode estar em Sarepta, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus cuida. E depois que Elias passa por Sarepta, Deus dá uma ordem a ele: ei, vá até Acabe, porque agora eu vou fazer chover. Elias vai. Primeiro ele encontra-se com o mordomo. E quando ele vê Elias, ele diz: eu não acredito que é o Senhor. Por quê? Porque não há nenhum lugar em Israel, nem nas cercanias, que Acabe não tenha mandado te procurar. E ele estava tão perto. E Deus estava escondendo ele de Acabe. Porque quando Deus esconde, ninguém encontra. Quando Deus encontra, ninguém pode arrancar das suas mãos. Ele é poderoso. Ele escondeu Elias. E Elias aparece e ele diz: olha, hoje é o dia que eu vou aparecer perante Acabe. O mordomo diz: o Senhor está querendo morrer. Não há lugar que ele não tenha te procurado. Ele diz: mas hoje eu vou encontrá-lo. E ele vai ao encontro. Acabe, quando encontra Elias, a primeira palavra que ele vai dizer: és tu o perturbador de Israel? Sabe o que ele quer dizer isso? Por causa da tua profecia, a desordem está instalada na nação. Por causa da tua profecia, a fome, a seca, a desordem está instalada. Ele diz: eu causei desordem? Não, mas a tua casa e você deixaram ao Deus de Israel e serviram aos Balaíns. Mas hoje você vai chamar 400 profetas de Baal, que comem a mesa de Jezabel, e chamem para o Carmelo. E junto com os profetas de Baal iam 450 profetas de Azera, esposa de Baal, 850. Elias sobe ao Carmelo. E sabe o que é que Elias encontra? Um altar quebrado. Não um altar, o altar. Por que o altar estava quebrado? Porque não havia sacrifício. Porque não havia adoração. A glória era para Baal, a honra era para Baal. E quando Elias chega, ele pega, traz os animais e olha para os profetas de Baal e diz: vocês escolham o que vocês querem. E ainda mais, façam o sacrifício primeiro que eu. E não molhem o altar, porque o Deus que responder, responderá com fogo. Esse é Deus. Os profetas cortaram a vítima, ofereceram oferta de manjares. A Bíblia diz que eles se desesperaram tanto que começaram a saltar por cima do altar. É interessante, né? É um desespero muito grande. Sobe no altar, pula no altar, se corta, grita, e Elias zombando: cadê Baal? Ele deve ter viajado. Ele deve estar ocupado. Cadê Baal? Está perto de meio-dia, nada de Baal. Mas agora chegou a minha hora. A Bíblia diz que Elias começa a consertar o quê? O altar. Por quê? Porque estava esquecido. E ali não era o altar do templo, ali era um monte de pedra. Mas não importa a exuberância do altar, ou no templo, ou no monte, aonde tem conserto, tem presença de Deus. Eu não sei se o teu altar é de pedra, eu não sei se o teu altar é de ouro, eu não sei se ele é de bronze, mas se está na presença de Deus, haverá resposta do Eterno. Da cama sobre mim.
E o interessante é que Elias não vai construir outro altar. É o mesmo que estava no Carmelo. Alguém havia esquecido o altar. A nação. E ali ele começa a consertar, a colocar as pedras no lugar. Ele oferece a oferta de manjares e começa a consertar o altar. Para quê? Para o holocausto ser oferecido. Porque altar quebrado não cabe sacrifício. Altar quebrado não cabe holocausto. Altar quebrado não tem resposta. E sabe o que Elias faz? Começa a colocar cada pedra no seu lugar, cada lenha no seu lugar. Talvez o trabalho de colocar as pedras no lugar seja diária, mas eu quero dizer, vai valer a pena, porque no final do sacrifício tem resposta de Deus para a tua vida. No final do sacrifício tem honra de Deus para a tua vida. Esse foi o maior desafio da história. Mas como foi vencido? Consertando o altar, preparando, arrumando, colocando cada pedra no lugar. Por quê? Porque o clima era de desordem, o clima era de idolatria, o clima era de coisa pesada. Aleluia. Ei, o negócio é pesado, mas começa a organizar que você vai ver o Deus que coloca Satanás por terra, o Deus que envergonha o inferno. Deus está dizendo: eu estou na peleja, eu estou com você, eu contemplo todas as coisas, eu continuo dando livramento na sua vida. O altar de Baal vai cair por terra. Alguém tem perdido tempo com Baal, mas quem anda com Deus sabe quem Ele é. Conserta o altar. Mas o interessante é que Elias não vai primeiro para o holocausto. Sabe o que ele faz? Ele oferece em primeiro lugar oferta de manjares. O que era oferta de manjares? Uma oferta de adoração. Era de todo jeito? Não. De maneira nenhuma, porque quem quiser dizer que Deus aceita todo jeito está enganado. Deus nem quer resto, nada quebrado, nada rasgado, nada desconcertado. Se Ele lhe dá o melhor, me dá o melhor, aleluia. Por que eu vou dar o que não presta a Ele? Para Ele tem que ser o melhor. E sabe o que Deus dizia? Se é oferta de manjares, oferta de adoração, eu quero oferta de flor de farinha. Um tipo de farinha que não levava fermento. E sabe o que Deus dizia mais? Também não coloque mel. Tem que ter sal. Tem que ter equilíbrio. Aleluia. Porque o mel ele é bom, mas ele engana a realidade das coisas. O fermento ele faz até crescer, mas ele engolda a realidade das coisas. E Deus diz: eu quero a oferta, e eu quero a melhor oferta, não que você não tenha. Porque Deus ele não quer o que você não tem. Você consegue entender isso? Deus não quer o que você não tem. Deus quer o que você pode dar. Porque no Antigo Testamento quem não podia dar um holocausto trazia uma pombinha, mas não deixava de sacrificar. Não importa o tamanho da tua oferta, não importa o tamanho do teu sacrifício, o que importa é o coração inclinado para Deus. Deus, eu não tenho muito, mas o que eu tenho aqui, eu estou te dando. Recebe o que é teu. E Ele oferece a oferta de manjares, prepara a vítima do holocausto e coloca sobre o altar. Se ele colocar sobre o altar quebrado, não haveria resposta. O altar iria desmoronar. Entenda uma coisa:
Altar quebrado desmorona. Ele se dilui. Olhe para mim. É uma pedra que vai caindo por dia. E ele vai se diluindo. E ele vai se quebrando. E o que é o altar? É esse púlpito? Não. Já foi cantado aqui. O meu corpo é holocausto vivo. Devemos colocá-lo no altar. A minha vida no altar de Deus. Por quê? Porque as pedras, elas vão caindo. Elas vão se diluindo. O tempo vai passando. E o altar, quando ele é abandonado, ele vai ruindo. Escute uma coisa. Mas quem conhece a Deus de verdade não consegue viver a não ser no seu altar. Eu ainda não vi uma pessoa que conheceu a Deus de fato e de verdade conseguir viver com o altar diluído. Ele pode estar quebrado, mas ele vai juntando as pedras. Quantos estão aqui colocando a cada sexta-feira uma pedra no lugar? E ele vai colocando: Senhor, hoje eu venci, coloquei uma pedra no lugar. Hoje eu venci, hoje eu me livrei daquela pendência que estava me matando, que estava me machucando. E a pedra vai sendo colocada no lugar. Na outra sexta, chega aqui e diz: hoje eu coloquei mais uma. E antes de terminar, já está a lenha, já está o holocausto. E pode aguardar, vem resposta de Deus para a tua vida, porque Ele é Deus poderoso. É uma pedra por dia. Escute uma coisa. Escuta. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui vai chegar na eternidade com um sentimento de superpoderes. Não. Ele luta ferido. Ele luta quebrado. Ele luta machucado. Mas ele se ergue. Deus, eu estou aqui e eu quero andar na tua presença. Eu quero viver no teu altar e eu quero sentir o teu poder sobre mim. Escuta, cada sexta, uma pedra no altar. Por quê? Porque o altar ele não vai ruindo de uma vez. É uma pedra por dia. É uma guerra que nós perdemos por dia. É o controle que nós não temos em momentos da nossa vida. Mas sabe como Deus é soberano? Ele te dá livramento e te dá uma chance de colocar as pedras no altar e reconstruir aquilo que está quebrado. Ainda há saída para a tua vida. Ainda que esteja uma ferida aberta na tua alma, é tempo de reconstrução. E Deus vai reconstruir o que está quebrado. Deus vai te ajudar. E essa obra você não vai fazer sozinho. O Espírito de Deus, Ele vai te auxiliar. Porque eu aprendi uma coisa com Deus. Quando eu penso que eu estou forte, Deus, eu estou muito bem. Eu estou sentindo que eu estou bem. Esse é o maior engano. Porque é nesse momento que Satanás pode fazer ruir o altar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É que na vida com Deus, tem coisas que nós não temos o controle. Mas há algo soberano sobre nós. A misericórdia, a graça e o tempo para reconstrução. Não é quando eu me sinto forte. Porque quando eu estou forte, eu estou confiante que eu estou de pé.
que eu estou vencendo. E Satanás vê a sua euforia e diz: é agora que eu vou começar. Mas quando você está fraco, você entende o que Paulo dizia? Quando está fraco, chega aqui todo quebrado, dizendo: Deus, eu mal estou conseguindo colocar esta pedra no altar. Aí Deus diz: é na fraqueza que eu estou te fazendo vencer. É na limitação que eu estou te fazendo vencer. É na debilidade que eu estou te levantando. Você não pode, mas eu posso. Você vai avançar e toda sexta-feira vai colocar uma pedra sobre o altar, e você vai ver o Deus que vai mudar a vida de pessoas que estão aqui nessa noite. Pedra por pedra. Muitas coisas foram colocadas no lugar. Pendências. Sabe aquela pendência que você sabe que é pendência? Você está entendendo? Aquela pendência que você sabe que é pendência, que machuca teu eu, machuca o teu coração. Mas Deus está te dizendo uma coisa: eu te convido a perder a razão. Está entendendo? Ferido, machucado, quer colocar a pedra no altar e chega para alguém: me perdoe, em nome de Jesus. Irmã, mas eu tenho razão. Mas não é questão de razão, é questão de altar. É questão de chegar diante de Deus e dizer: eu estou sem pendência contigo, pelo menos por hoje. Eu resolvi o que eu devia resolver. Não é ter razão, é ter altar. Não é ter razão, é ter vida com Deus. Não é ter razão, é andar com Ele. E quem anda com Ele por alguns momentos terá que perder a razão. É mais uma pedra que é colocada sobre o altar. E Elias prepara, coloca a vítima por cima do altar. E o que é que ele faz? Pode molhar. Por quê? Porque seria impossível, se não fosse Deus, o fogo pegar em um altar molhado. Sabe o que ele faz? Pode encharcar, porque eu quero ver a água escorrer, e eu quero ver Deus responder com fogo. Quando Elias ora e diz: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a Bíblia diz que Deus responde a Elias com fogo e lambe toda a água que está sobre o altar. Esse é o Deus que nós servimos. Vai valer a pena a tua investida, vai valer a pena a tua renúncia, vai valer a pena a tua busca. Aleluia. Você não entende, mas a guerra de Elias era contra o inferno. Ainda que Baal não fosse Deus, mas era oferta para demônios, era incenso para demônios, era sacrifício para outros deuses. Entende uma coisa: se você não estivesse aqui, Satanás já teria te destruído. Por quê? Porque quando as hostes dele se levantam, a guerra começa. E quando a guerra começa, só Deus pode vencer. E hoje, Deus está vencendo as tuas guerras. Te prepara, porque está chegando resposta de Deus. Te prepara, porque está chegando algo de Deus sobre a tua vida. Te prepara, porque o altar pode estar sangrando a tua alma, mas se o altar está de pé, vai valer a pena. O inferno não vai triunfar. Deus vai te dar vitória e vai responder a tua oração. Aleluia. Reconstruindo o altar quebrado. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você consegue viver sem Deus?
Existem muitas coisas que desejam substituir a Deus. Não existe vida sem Deus. Não existe alegria sem Deus. E se você entende isso, ainda que o seu altar esteja quebrado, você vai reconstruir pedra sobre pedra. Por quê? Porque o Deus de Elias, Ele está aqui nessa noite. E Ele conhece a tua vida. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe o teu amanhã. Nós não sabemos o nosso amanhã. Só uma convicção é a eternidade. Mas temos que estar colocando pedra sobre pedra e consertando o altar que está quebrado. A Bíblia não diz que Elias fez outro altar. Não. Ele reconstruiu o altar. Substantivo, sujeito. O altar. Por quê? Porque era aquele altar que já estava feito, mesmo sendo quebrado, que deveria ser usado para o sacrifício e que experimentaria a resposta do Deus que ouve a oração do seu povo. E quando Deus respondeu o que a nação disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus na minha vida. Ele está cuidando de você. Ele está te ajudando na peleja. Baal não vai conseguir sobressair, mas essa peleja é de Deus. Sabe o que Elias estava fazendo? Eu vim mostrar que o Deus de Israel é o mesmo Deus. Profeta de Deus. Profeta de Deus é diferente. Eu nunca vi profeta de Deus ser colocado sempre sobre um altar e ser ovacionado. Quem foi ovacionado não foi Elias, mas foi o Deus de Israel. Aleluia. E nesse tempo, Ele vai mostrar quem é de Deus e quem não é. Aleluia. Começa a colocar as pedras sobre o altar, porque Ele vai mostrar o que é de Deus e o que não é. O que vai ter de profeta, de internet, caindo por terra, não vai se contar. Por quê? Porque ainda tem Elias, ainda tem alguém de Deus, ainda tem alguém que ora e só aparece no momento certo. Escute uma coisa. Escuta. Profeta de Deus não vivia aparecendo. Elias aparece do nada. Lá vem Elias. Quando o rei Acasias levou uma queda, caiu de cima do seu quarto, embaixo, ele ficou de cama. Sabe o que é que ele faz? Manda os seus servos ir até Baal-zebub, Deus de Ecrom, para saber se ele iria viver. No meio do caminho eles encontram quem? Elias o tisbita. Aí Elias olha e diz logo uma mensagem de Deus. Por acaso não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Eu já tenho resposta. Diga para ele que a cama que ele subiu, ele não descerá, mas morrerá. Alguém chega para o rei e diz: ei, eu tenho uma mensagem. Encontrei um profeta e ele disse que o Senhor não vai mais descer da cama, vai morrer. Quem era? Era um homem vestido de pelo e amarrado com um cinto. E Elias o tisbita. Eu vou morrer porque ele é profeta, boca de Deus na terra. Não te preocupe, ele tem controle, ele tem poder,
verdade, quem é para morrer, vai morrer. Mas quem é para viver, vai viver. Fica de pé comigo. Oh, aleluia. O Deus de Elias está aqui nessa noite. Da camontria, da ramontioforgia. A Bíblia diz que quando Acabe via Elias, as suas pernas tremiam. Aleluia. Sabe o que é que ele diz para Jezabel? Ei, tu mataste Nabote, não foi? Pois fique sabendo que tu vais morrer, e os cães lamberão as tuas carnes no vale de Jezreel. Sabe o que aconteceu? Jeú, quando ele sobe ao trono, ele vai ao encontro de Jezabel, mas ele não precisou fazer nada não. Os eunucos jogaram ela por cima do palácio, ela caiu no chão, os cães comeram a sua carne, e sabe o que foi que sobrou? Mão, pé e cabeça. Os cães lamberam a carne, comeram a carne no vale de Jezreel. Sabe o que o profeta disse a Baasa? Ei, Deus vai destruir a tua casa. Quem morrer no campo, as aves comerão, e quem morrer na cidade, os cães comerão. A espada vai descer. Aleluia. A espada vai descer, e é ordem de Deus. Tem resposta de Deus para a tua vida. Deus está colocando coisas no lugar. Deus está colocando coisas no lugar. E tem mais uma palavra de Deus: quem está trabalhando contra vai sair do lugar. Vai sair do lugar. O Deus de Abraão, o Deus que não aceita profeta de Baal, e muito menos oferta a Baal, Zebub e Deus de Ecrón, está dizendo: vai sair do lugar, porque eu vou tirar. Vou tirar. Aleluia. Tem uma espada que corta de cima para baixo. E essa espada, ela não erra. Ela é de Deus. Eria subria. Daramancho, Jeremicandarahai. Ela barga choreme. Ele é Deus de campo, Ele é Deus da cidade, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Alguém vai querer correr e não vai achar caminho. Ele está trabalhando em favor do seu povo. Uma pedra por dia, e você vai ver o Deus de Israel. Eu quero convidar aqui na frente alguém que diz: irmã, é uma pedra por dia, é um gigante por dia. Tem dia que você termina o seu dia e diz: Deus, eu não sei como, mas eu venci hoje. Amanhã tu vais me garantir a vitória. Quem quer colocar uma pedra por dia, vem até aqui na frente. Eu vou orar por você. A hora é agora, não é depois do culto. É agora. É uma pedra por dia. É o altar que está sendo reconstruído. É o Deus que resolve e coloca tudo no lugar. Oh, aleluia. E sabe qual era o segredo do holocausto? O fogo não podia se apagar a noite inteira. Tirava as cinzas, colocava lenha, mas o fogo não podia se apagar. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Você crê? Deus está fazendo algo novo na sua vida. E não é amanhã, é hoje. O Deus de Elias, o Deus que resolve, é o Deus que está aqui nessa noite.
Coloca a tua mão sobre o coração, porque agora tem um Deus que está aquecendo o altar e está dizendo: pode colocar lenha, porque já está ardendo, o holocausto já está subindo, eu já estou removendo. Começa a tirar as cinzas do altar, começa a observar o que Deus está fazendo. Eu estou fazendo algo novo na tua vida. É hoje que as cinzas estão caindo por terra. É sobre o altar. Ele é Deus que restaura. Ele está aqui. Tem altar em chamas. Tem altar que já está queimando, pastor Dari. Altar que estava molhado, já tem derramamento de fogo sobre o altar. Ele é Deus de resposta. E sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está curando nessa noite. Ele está curando nessa noite, de dentro para fora, de fora para dentro. Ele é Deus e cura. Ele é Jeová Jireh. Ele é Deus. Ele é Jeová Rafa. Vamos orar agora. Espírito de Deus, Tu és o Deus de Elias, Tu és o nosso Deus. Eu te peço agora, começa a derramar fogo sobre o altar. Começa, Senhor, a nos ajudar a se erguer todos os dias, a colocar uma pedra por dia, a vencer o inferno, a vencer a nós mesmos. Começa agora, Senhor, a derramar fogo sobre altares que estão em conserto, sobre altares que estão sendo reconstruídos e que precisam da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você crê? Você crê? Uma pedra por dia, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.